Bom, boa tarde a quem está aqui, boa tarde a quem está nos assistindo aí de casa, ou do escritório, ou não sei de onde. É um prazer estar aqui, agradecer super o convite para poder ser um dos faladores aqui, ou faladeiros, né? Não sei qual é o novo termo aí. É um prazer mesmo poder estar aqui colaborando com a Eco Rede Social. A gente já tem colaborado em outras coisas aí, na plataforma de crowdfunding, etc., e tem sido super bacana aí para a gente. A Isabela já me apresentou. Hoje, a minha atividade principal, eu sou cofundador e hoje sou gestor de uma rede. Então, estou aqui representando 12 pessoas, mais ou menos, que trabalham aqui em São Paulo, e mais 14 pessoas que trabalham em outros estados aí no Brasil, dentro da Yunus Negócios Sociais. Vou trazer aqui para vocês uma visão de essa história de colaboração, como ela, enfim, qual é a brincadeira que ela pode ter aí com uma parte econômica e financeira e de empresas, não falando de crowdfunding, etc., mas a nossa visão aí desse mundo de colaboratividade dentro do mundo financeiro e do mundo dos negócios, tá? Não dá para a gente começar a falar da Yunus Negócios Sociais sem começar falando desse senhor aqui, que é o Mohamed Yunus. Para quem não conhece, né, a gente precisa começar falando dele. Mohamed Yunus é um senhor, hoje tem 76 anos. Ele foi o criador da ferramenta de microcrédito na década de 70 em Bangladesh. Ele é nascido lá. Essa ferramenta que ele criou como um pequeno experimento ali junto com alunos de uma universidade acabou se tornando o maior banco de microcrédito em Bangladesh e se tornou um conceito global, muito utilizado em muitos países, na maioria dos lugares da forma correta, em alguns outros lugares com variações perigosas. Importante dizer que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso, né? Então ele é o único economista que não ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela criação dessa ferramenta de microcrédito. E, desde então, o que aconteceu foi que ele parou e olhou para essa história que ele criou, né? Ele resolveu um problema de acesso a crédito e, com isso, conseguiu tirar milhares, milhões de pessoas da extrema pobreza. E ele olhou para isso e falou, caramba, o que eu fiz aqui, na verdade, foi criar um business que resolveu um problema social. Né, eu não criei uma ONG, né, que talvez a gente mais estivesse acostumado e tal. E aí ele começou, então, a olhar para a infinidade de problemas que existiam em Bangladesh e começou a pensar, caramba, será que tem uma forma de eu criar um negócio para resolver esse problema social? Né, começou a olhar para outros problemas. O primeiro foi esse de crédito, ele começou a olhar para outras coisas e começou a dar certo essa história. Ele empreendeu mais de 50 projetos com essa lógica, ao que ele deu o nome de negócio social. Né? E aí, portanto, depois de já ter feito, experimentado, colhido resultados, ele escreveu um livro sobre o tema. Um dos negócios sociais, para começar a explicar um pouquinho melhor o que é isso, para depois falar o que a gente faz. O negócio social, por exemplo, ele teve um almoço um dia com, na época, o presidente da Danone. Isso foi em 2005 ou 2006, e foi um almoço muito engraçado, porque eles estavam lá almoçando, não tinha nenhuma agenda específica, né, que eles estavam tratando ali, e aí, de repente, no meio do almoço, o Yunus falou, pô, a gente devia criar alguma coisa juntos, né, a gente lá em Bangladesh e vocês da Danone. E o presidente da Danone falou, pô, o que a gente vai criar junto? Né? Ele falou, pô, não sei, mas, sei lá, em Bangladesh a gente tem 56% das crianças sofrem de desnutrição. Vocês têm aí esses iogurtes que dizem que são deliciosos, etc. e tal. A gente podia criar um produto que os cientistas vão dizer para a gente lá, os micronutrientes, tudo que precisa colocar nesse iogurte. A gente produz isso e vende a um preço que as pessoas mais pobres de Bangladesh consigam comprar para combater a desnutrição. Aí o presidente da Danone virou muito rápido para ele e falou, fechado, vamos fazer isso. Né? E aí o Yunus, com cautela, olhou e falou, não, mas espera aí, isso aqui vai ser um negócio social. Aí o cara, negócio social? Me conta, o que é isso? Aí o Yunus explicou, né, e começou a dar mais detalhes. Ele falou, olha, o negócio social ele é uma empresa que nasce com foco só para resolver o problema.
A gente vai vender esse iogurte, vai cobrar por ele, a receita cobre os custos, mas depois o lucro que essa empresa for gerar não é seu, não é da Danone, não é meu, é da empresa, para a empresa reinvestir e poder ampliar o impacto, né? Então, não tem, já vai um detalhe aqui para vocês, né? O negócio social não tem distribuição de dividendos para acionistas. Você pode pagar ótimos salários, é bom que pague, mas você não tem distribuição de dividendos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E aí, para surpresa do Yunus, o presidente da Danone olhou e falou, fechado, vamos fazer, né? O Yunus brinca essa hora, ele fala, pô, que essa hora ele tinha certeza que o cara não tinha entendido o inglês dele, porque ele tem um inglês com sotaque muito forte da região ali, né, de Bangladesh, da Índia, etc. E aí ele me falou, mandou um e-mail depois do almoço, falou, por favor, confirme se é isso tudo mesmo que a gente falou. Enfim, essa empresa nasceu, né, ela já existe desde 2006, lá em Bangladesh. Eles criaram esse iogurte existe, se uma criança toma 2 vezes por semana em 8 meses, ela sai da condição de desnutrição, então já tem resultados lá comprovados no país. O ano passado, eles atingiram pela primeira vez o break-even, né, porque não foi simples, erraram para caramba, como qualquer startup, era um modelo muito novo, mas atingiram break-even e agora estão começando a planejar a expansão disso ali por outras regiões. Tá? Então, isso a gente gosta de contar esse caso, porque ele é o mais famoso, ele é o mais simbólico, mas você tem, hoje, em Bangladesh, no mundo e no Brasil, milhares de diferentes casos de negócios sociais, seja criado com empresas, seja criado por empreendedores individuais, né? Esse aqui são fotos desse negócio que foi criado, junto com a Danone. Então, uma fábrica pequenininha aqui, foi todo reinventado o modelo de produção deles para conseguirem vender esse produto barato. E esse aqui é um quadro que a gente gosta muito, que resume para a gente o que é um negócio social, né? Ele tem o que a gente brinca aí do melhor dos dois mundos, né? Ele tem um objetivo de uma ONG, ou seja, ele nasce com o objetivo único de resolver algum problema social, ambiental. Ele nasce para isso, com nenhum outro objetivo. Mas ele sobrevive dos meios de um business tradicional, de um negócio tradicional, que é isso. Pô, eu preciso produzir algum produto ou serviço que tenha valor, que eu consiga vender isso, nem que seja muito barato, em condições de pagamento super facilitadas, o que for. Mas eu me autossustento financeiramente, por isso que é poderoso, por isso é que eu consigo ganhar escala, me autossustentar. Eu não recebo doação, né? Um negócio social ele recebe seed money, ele recebe capital semente para existir e depois ele se autossustenta, ganha escala, pode se tornar um negócio global, né? Então, por isso é que ele é muito poderoso. Esse conceito, de novo, se espalhou pelo mundo, você tem muitas organizações que trabalham com ele. Aqui no Brasil, a gente fundou desde faz 3 anos e meio, a Yunus Negócios Sociais Brasil, junto com o professor Yunus, a gente está presente no Brasil e mais 8 países no mundo. A nossa assinatura é essa mesmo, assim, a gente ajuda, a gente cultiva negócios que fazem a diferença, tá? Seja com empreendedores individuais, seja com empresas. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das áreas que a gente atua, né? Então, a gente tem um fundo de investimento para empreendedores individuais. A gente tem uma aceleradora, onde a gente presta apoio para esses empreendedores individuais, para eles chegarem num ponto que a gente, como investidor, ali, se sinta confiante, né, de colocar o dinheiro naquele projeto, naquele empreendedor. A gente criou aí, né, falando de colaboração, uma rede hoje de educação, que participam muitas universidades do Brasil, que está ligada a uma rede global de ensino, que hoje já tem mais de 60 universidades no mundo, que estão estudando o tema, produzindo material acadêmico, estudando os casos, o que dá certo, o que dá errado. Então, já existe uma troca acadêmica muito forte, né, sobre o tema, e aqui no Brasil também. A gente lançou recentemente cursos digitais, também com uma pegada aí de colaboração, num modelo
alguém já ouviu falar da Tom Shoes? Tom Shoes é uma empresa que vende sapato e você compra um sapato e doa um outro, né? Então, a gente também resolveu criar dessa forma o nosso curso. Ele precisa ser sustentável, então a gente cobra por ele, mas na medida que um é vendido, a gente automaticamente já libera um para uma pessoa que precisa de uma bolsa, e a gente até conecta essas pessoas para elas saber para quem foi a bolsa e até para, eventualmente, elas poderem trocar, né, informações, ideias e tal. A gente tem o que a gente chama ali do Corporate Action Tank. Por incrível que pareça, tem gente ainda que se surpreende com isso, mas você tem muitas organizações, grandes organizações, aquelas que você nem imagina, que você acha que elas são do mal e tal, nossa, e tal, mas que estão super interessadas em criar negócios sociais, né? Como a gente criou com a Danone, que também estão interessadas em criar um braço que eles não vão ficar com o lucro dessa história, que eles realmente estão interessados ali em resolver problemas, né? Nessa hora, muita gente pergunta para o Yunus, né, e fala, mas você não percebe que essas empresas estão se aproveitando de você? Elas estão ajudando a criar a marca delas, né? E o Yunus responde de forma muito inteligente, ele fala, que engraçado, eu achei que eu que me aproveitava delas, né, para resolver o problema. Então, é isso que a gente faz, a gente está aqui para ajudar essa transição do modelo antigo que a gente vivia para esse novo. E o mais bacana que a gente tem é essa rede nacional hoje de pessoas no Brasil inteiro, então a gente funciona mesmo como uma rede, são pessoas que hoje estão em 13 estados, a gente abriu uma seleção para selecionar essas 13 pessoas. No segundo semestre agora a gente abre seleção para os outros 13 estados, para então a gente completar aí, ter uma pessoa da Yunus fomentando o ecossistema de negócios sociais localmente no seu estado. É uma troca incrível aí que acontece entre todas essas pessoas e a coisa já começa a se inverter agora, né? Você começa a ter... A gente tinha um núcleo, obviamente, aqui em São Paulo, né? A gente paulistano cria tudo daqui, etc. e tal, aí com o Rio de Janeiro, e a coisa agora já inverte. Assim, ontem eu descobri que tinha um pessoal lá em Floripa criando e desenvolvendo coisas que a gente estava pensando em fazer só no ano que vem, porque não dava tempo, e aí isso tudo já está servindo para a rede, enfim, tem funcionado de uma forma muito bacana. Tudo isso para falar para vocês, acho que a principal mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, a gente trabalha com essa história principalmente da questão da desigualdade, a gente tenta enfrentar a questão da desigualdade, mas é o que a gente chama da desigualdade imposta, né? O Eduardo Gianetti, que é um economista, filósofo também, enfim, uma grande figura, ele tem uma historinha boba, mas que para a gente define muito bem aí o que é essa desigualdade imposta. Eram dois amiguinhos caminhando na rua e um deles encontra duas maçãs na rua, pega as maçãs, uma está super judiada e a outra está linda, super apetitosa, né? Aí o cara que pega as duas maçãs, o menino, pega a judiadinha e dá para o amigo e fica com a melhor, né? Aí o amigo, fala, caramba, por que você me deu a pior? Aí o outro fala, não, tá bom, se você tivesse encontrado as maçãs, qual que você me daria? Aí ele falou, eu te daria melhor. Aí ele fala, muito esperto, fala, então tá bom, tá do jeito que você queria. Você ficou com a pior e eu estou com a melhor. Tá do jeito que você faria, né? Então você vê que o problema não é o resultado final, mas é como isso se dá, quando é uma coisa imposta, quando você não teve opção. E é esse problema que a gente tenta enfrentar mesmo, né? Criar acesso à saúde. Enfim, no Brasil a gente ainda tem quase 50% da população sem saneamento básico, né? Só como uma informação. Então, a gente trata de fazer com que a largada das pessoas numa corrida possa ser igual, para essa história de meritocracia não ser uma fábula, né? Isso é algo real. Quando a gente fala de colaboração e negócio social, tem duas contribuições que a gente queria rapidamente aqui trazer para vocês. Primeiro, quando a gente começou a falar no mundo sobre esse modelo colaborativo, muita gente se confundiu a criar tudo de forma consensual, não, então agora vamos decidir tudo sempre em grupo, etc. E a gente começou a perceber uma ineficiência muito grande de muitas empresas, porque você acaba matando a individualidade das pessoas, a autonomia das pessoas, a rapidez que às vezes, principalmente um empreendedor, alguém que é mais apaixonado para resolver determinado problema do que o outro, ele precisa muitas vezes dessa autonomia, dessa liberdade individual e não está sempre necessariamente caminhando em grupo e decidindo tudo em grupo o tempo todo, né?
Então, esse é um ponto que a gente queria trazer rapidamente aqui para a discussão. E um segundo ponto é que também esse universo de empresas colaborativas tem uma coisa que é muito legal, né? Que, por exemplo, a gente fala do Airbnb, Uber e tantas outras, o uso dos ativos de forma colaborativa, sharing economy, a gente emprestar nossa casa, nosso carro, etc. Isso tudo é lindo. A gente discute pouco o que acontece com a parte financeira desses projetos, né? Isso também está sendo compartilhado, ou a gente está mantendo a mesma lógica de centralização desse ganho financeiro, desse acúmulo, né? Então, esses dois pontos, a gente entende que o negócio social ele pode ser uma importante ferramenta de contribuição. Ops, sumiu aqui a apresentação ali, mas ainda está aqui, no telão, tá? Num lugar mais importante. Então, a primeira coisa que eu acho que o negócio social ele contribui é com essa figura do empreendedor, da autogestão, ou seja, você pode sim ter um empreendedor liderando aquela iniciativa, mas ainda assim o ganho disso, a parte coletiva, está respeitada, porque você não tem, ou seja, a distribuição de dividendos, etc., isso tudo está sendo respeitado. Então, você pode ter um líder de uma empresa sem que tudo precise estar sendo feito colaborativamente. Faltam poucos minutos para eu ser expulso do palco. E o segundo ponto aqui é a parte de dividendos, ou seja, esse acúmulo financeiro, imagina que lindo, né? Se a gente tiver Uber, Airbnb e tudo isso, esses dividendos, esses ganhos todos obrigatoriamente serem replicados para novas soluções de novos problemas. Então, eu vou passar um último vídeo aqui para encerrar a fala, que é justamente do CEO da Danone, contando sobre o benefício do negócio social quando você traz esse novo conceito para a mesa, quando antigamente você tinha agenda de muitas pessoas ali com muitos interesses individuais, e o negócio social permite esse surgimento do interesse ali coletivo. I think even more than joy, what social business is bringing to us is life. It brings life into the company, because it brings society, social problems, issues, the world problems in the company and in everybody's mind and everybody's hearts in the company. It's about innovation. I can tell you that it's been more complex for us to design the smallest, cheapest spoon of yogurt that exists on Earth, and yet the most powerful one, given the micronutrients that we have inside, at an absolutely affordable price. It's an incredible breadth of innovation and new ways, new approaches, where we co-create with NGOs, governments, the help, obviously, in this case, of Grameen, etc., which would not be possible the same way if we hadn't taken profit outside of the table. If you take profit outside of the table, then you sort of demilitarize the area, and you can start having alliances built, co-creating. And this is something which I think is really about life. So more even than joy, I think what social business is bringing to companies like ours is a new breath of life. Essa frase dele, né, de que a hora que você tira o lucro de cima da mesa, você desmilitariza a área, é incrível. Quem trabalha em empresa sabe. Às vezes você vai numa reunião com fornecedor e com parceiros, cada um tem uma agenda ali meio escondida. A hora que você tira o quanto cada um está ganhando individualmente, está todo mundo trabalhando para o coletivo. Para encerrar, eu sou em TED Talks, eu normalmente sou pontualmente atrasado 3 minutos, então eu estou dentro do meu atraso normal. Eu, pessoalmente, quando eu fiz mestrado e MBA no Canadá, tinha um professor de economia que me assustou e falou: Rogério, não tem jeito, o ser humano ele é egoísta, né? Então, essa frase do Adam Smith, né, de que pensar apenas em si próprio leva ao desenvolvimento da sociedade, e é isso aí, o ser humano é egoísta, a gente só pensa na gente primeiro e não tem jeito. Me assustei muito com aquilo, isso ficou marcado uns 15 anos atrás da minha vida. E, mais recentemente, eu assisti um filme que se chama I Am, que eu recomendo para quem ainda não assistiu, que traz as novas descobertas da ciência, da sociologia, que dizem que é da natureza humana colaborar, né? E aí essas duas coisas, que me pareciam contraditórias, finalmente vem um clique, e a gente pode juntar isso hoje, né? Então, se o ser humano é sempre egoísta, mas é da nossa natureza colaborar, o que você descobre vendo esse filme é que porque a gente é egoísta que a gente colabora. Percebe? É porque quando a gente atinge um grau de consciência elevado, a gente percebe que o resultado das coisas é melhor, o processo é melhor. Então, porque eu penso em mim, é que eu vou fazer junto. Tá?
essa última mensagem que eu queria dividir com vocês. Obrigado e desculpe pelo pequeno atraso. E uma boa tarde para vocês com as palestras.